Olá pessoal, estamos aqui no nosso novo projeto, o Bate-Papo com o Vereador Rodrigo Bandeira, e para essa primeira edição, para esse primeiro programa, nós vamos tratar sobre o tema saúde preventiva. E para tratar sobre esse tema, eu estou trazendo aqui o meu amigo pessoal, professor Hagman. E Hagman, eu queria que você se apresentasse agora para o público. Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente eu quero agradecer o Rodrigo pelo convite nesse novo projeto dele, que eu tenho certeza que vai agregar muito para a sociedade. Para quem não me conhece, sou personal trainer aí há mais de 10 anos, sou nutricionista, diretor técnico da Academia Regim, e hoje vai ser um prazer dividir com vocês um pouquinho sobre saúde, prevenção, boa alimentação, exercício físico, enfim, tudo relacionado a esse nicho. Esse tema, saúde preventiva, ele é um tema muito importante, é um tema que a gente já traz há algum tempo e tratamos ele tanto pessoalmente como politicamente. Eu acho que as pessoas me conhecem hoje atualmente pela prática esportiva de uma forma de rotina de vida, ter uma alimentação trazendo uma qualidade de vida para si. Eu procurei vivenciar isso e olhar que isso realmente é importante e faz a diferença na vida, fez diferença isso na minha vida, e de alguma forma agora eu vou querer colocar isso, que eu vejo que é possível também, de criar novas ideias e mecanismos para novas políticas públicas no município de Russas com esse tema saúde preventiva, porque a gente vem a tratar a saúde do município de Russas de uma forma mais preventiva. E já lhe agradeço a participação, eu acho que o seu conhecimento e a forma que a gente vai abordar aqui, a gente vai mostrar para toda a sociedade que é possível sim criar novas políticas públicas voltadas para essa saúde preventiva. Então, Hagman, para iniciar, vamos tentar agora de alguma forma falar sobre saúde preventiva na escola, no âmbito escolar. Como é que você vê esse tema e nessa questão da educação? Quando nós falamos de saúde, é um assunto bem complexo, né? E nós temos que partir do início, da base. E a base são as nossas crianças dentro das escolas, dentro das famílias, enfim. Educar essas crianças, a levar elas a entenderem o quão é fundamental cuidar da sua saúde, é primordial para que ela se torne um adolescente, um adulto e um idoso mais saudável. Então hoje dentro das escolas nós temos a educação física escolar, que tem esse papel através das suas aulas, né, teóricas e práticas, de trazer esse conhecimento para as crianças, né? Apesar de que às vezes é visto apenas como a prática do esporte em si. Porém, ali dentro da prática esportiva, é ensinado vários conceitos, né? E o professor ele usa a ferramenta esporte para fazer com que a criança ela realmente entenda como aquilo praticado de forma mais rotineira pode acabar influenciando e vai influenciar de fato no seu desenvolvimento. Ou seja, para a criança, quando nós falamos de esporte, a gente tem que se preocupar com as suas valências, as suas capacidades físicas. Então, por exemplo, coordenação motora, agilidade, são capacidades fundamentais para que a criança consiga fazer as suas rotinas, né? Então, dentro dos esportes, quanto maior esse leque de esporte que ela tiver e que ela praticar, mais rico vai ser o seu leque ali de ferramentas físicas, né? Então, vai ter uma melhor caminhada, vai ter uma melhor coordenação motora, ela vai saber melhor a lateralidade, vai ter um reflexo melhor, enfim, é uma coisa que só vem a agregar. Então, para o desenvolvimento da criança, essas atividades elas são fundamentais. Fundamentais. Eu acho que até para ela criar um gosto pelo esporte, até durante a vida dela. Sim. Mas o que eu percebo também, Hagman, é que nós temos os profissionais de educação física nas escolas, sim, trabalhado, tem esse serviço público já nas escolas, mas o que eu percebo, que eu sinto falta, é da questão alimentar,
de alguma forma, a educação também e esse tema ser tratado dentro de sala de aula da importância de bons hábitos alimentares, né? O que é que aquela alimentação saudável pode acarretar de benefício para aquela criança? Porque assim, eu acredito muito que todos os projetos, ele iniciando dentro de sala de aula, a gente consegue mudar até dentro de casa. Sim. Às vezes, um adulto ele não consegue inserir para a criança, mas a criança ela consegue até mudar até o estilo de vida do adulto dentro de casa. Então, as crianças, nesse momento, eu acredito que elas vão ter um papel fundamental, dependendo da maneira que vai ser tratada esse tema dentro da sala de aula, ela conseguindo compreender que se ela tiver uma alimentação saudável, se os pais dela tiverem uma alimentação saudável, controlada, eles vão estar ali melhores preparados para a vida, livre de algumas doenças que venham acarretar como pressão arterial alta, diabetes, uma série de doenças. Sim. Então, a criança, ela tendo esse entendimento, eu acredito que ela vai passar até a cobrar dos pais dentro de casa. Então, eu acho que realmente a base na escola é fundamental. Com certeza, Rodrigo. Aí você tocou num ponto muito interessante, que é a questão da criação da cultura. Hoje nós já tivemos uma boa evolução, né? Dentro das escolas a gente tem uma melhor seleção dos alimentos ali para fazer a merenda escolar, né? Porém, cabe intensificar um pouco mais a questão da informação, né? Então a questão da educação nutricional, fazer a criança, o adolescente, entender o que é comer saudável. Eu quero aqui abrir um parêntese só para explicar uma coisa. Quando a gente fala em dieta, pessoal, nós não estamos falando necessariamente de emagrecimento, ganho de massa muscular. O que é dieta? Dieta é um planejamento alimentar. Esse planejamento alimentar, ele pode ser para vários objetivos, não necessariamente só para os objetivos estéticos, enfim. Então, quando nós falamos em dieta, nós estamos falando em saber se alimentar durante o dia. Então, levar esse conhecimento para a criança é fundamental para que ela se torne um adolescente, um adulto e um idoso que tem isso na rotina dela. E falando de família, nós sabemos que os pais fazem de tudo pelos filhos, né? Então, se ele vê que vai ter que mudar o seu próprio hábito alimentar para estimular a criança ou adolescente a ter uma melhor alimentação, ele vai fazer, né? Então, trazer essa informação para dentro da sala de aula é fundamental para que a criança realmente leve isso para dentro de casa e para onde ela estiver. Crie realmente a cultura. Então, sem dúvidas, é fundamental abordar isso dentro da sala de aula. Hagman, para a gente encerrar aqui esse tema na escola, muito importante, deu para perceber que dentro da escola a gente vai conseguir avançar bastante com novas políticas públicas voltadas para a saúde preventiva. Sim. Tanto para a criança como para os pais, a família daquela criança, criando novos hábitos. Sim. Eu percebo muito que a cidade de Russas é uma cidade que ela cada vez mais ela está se estruturando melhor. Sim. Nos seus espaços públicos, dando condições das pessoas de terem áreas para fazer uma caminhada ao ar livre bacana, melhor estruturada. Tem algumas academias ao ar livre, né? Eu percebo muito que as pessoas elas ficam até tímidas em alguns momentos porque elas não sabem utilizar aqueles equipamentos de alguma forma. Então eu acho que nesse ponto de vista, nesse ponto das academias ao ar livre, eu acho que seria muito importante que a gente conseguisse, eu tenho certeza que Russas vai avançar nesse sentido, de ter mais academias ao ar livre em algumas comunidades e também tentar, de alguma forma, a estrutura mínima de dar um suporte de conhecimento, de instrução física lá naquelas academias. Porque o que eu percebo é que as pessoas elas estão caminhando ali e em algum momento ela tem o receio, ela fica um pouco encabulada de ir lá e usar o equipamento por não saber utilizar os equipamentos. Sim. E por isso que muitas das vezes a gente olha na internet, tem lá os memes lá, a pessoa está fazendo um movimento, às vezes é mais difícil do que o próprio exercício em si. Sim. Mas não é porque quer, é simplesmente pela falta do conhecimento. E eu acredito muito que se tivesse um profissional nesses equipamentos, a gente iria potencializar cada vez mais as pessoas utilizarem o equipamento.
né? Que aquilo ali pode ser uma porta de entrada para a pessoa realmente criar novos hábitos e aquilo ali, chegar a um determinado momento que aquilo ali não seja nem o suficiente mais para ela. Ela partir realmente para ir para uma academia maior, ir para uma natação, ir para outros esportes. E como é que você vê essa questão? Sem dúvidas, a questão da infraestrutura, ela é fundamental para propiciar isso para a população, né? Essas academias abertas, né, que a gente tem espalhado aí por todo o Brasil, elas são bem interessantes. Mas é como eu sempre falo, a orientação do profissional, ela é fundamental. Principalmente pelo fato de que hoje nós temos a tecnologia aí, você consegue acessar vários vídeos, porém, infelizmente, nem sempre você vai estar acessando uma coisa realmente que está ensinando da forma correta. Muitas pessoas não buscam esse acesso e aí vão fazer de qualquer forma. E aí acaba que pode fazer um efeito inverso. A pessoa pode acabar se machucando, se lesionando, porque foi fazer ali por iniciativa própria, sem nenhum tipo de orientação inicial, porque eu acredito que pelo menos uma orientação básica inicial deveria ter, é fundamental. E aí, como você falou, à medida que as pessoas forem evoluindo, querendo algo mais ainda específico, aí é claro, como tudo na vida, tem que buscar maiores degraus, né? Mas assim, sem dúvidas, a questão da infraestrutura, mas ter o profissional para dar esse suporte, de repente organizado por horários, por dia na semana, por setores na cidade, por região, isso aí é indispensável. E com certeza fará, porque se Deus quiser vai ser colocado em prática isso, uma grande diferença na vida de todas as pessoas, independente do patamar de vida econômico, etc. E assim, a saúde da gente, pessoal, é um bem que não tem preço, apenas valor. Esse ponto da infraestrutura, eu acredito que vai avançar muito. Como a gente está abordando esse tema atualmente, a gente vai trabalhar de forma mais intensa, procurando parcerias, conversando com a gestão pública, para que cada vez mais aconteçam investimentos nesse sentido. Eu acredito muito na saúde preventiva, eu acho que a saúde preventiva ela é o caminho, certo? Já passou do tempo da gente tratar a saúde simplesmente para tratar doença, para tratar o doente. Eu acho que é possível a gente evitar doença, evitar pessoas doentes com novos hábitos. Sim. Com atividade física, com alimentação melhor, uma alimentação mais equilibrada, uma alimentação mais saudável. E indo nesse sentido, a gente também tem projeto, a gente propôs também para que a Secretaria de Saúde aqui do município de Russas implementasse e inserisse os profissionais de nutrição também nas UBS, nas unidades básicas de saúde do município, para que fosse também dado esse suporte de orientação alimentar nas UBS. Sim. O médico iria receber lá o paciente e iria encaminhar para a nutricionista de alguma forma para que ele viesse fazer um tratamento alternativo, porque às vezes a pessoa ela está com seus níveis de colesterol, triglicerídeo já num nível, mas às vezes ele ainda não é um hipertenso, ele ainda não está naquele grupo que precisa estar tomando aquele remédio. Se demorar muito, ele vai passar a estar. Então, quer dizer, a gente acredita, aí o médico simplesmente ele orienta que a pessoa tem que ter novos hábitos. Mas um profissional de nutrição passando, receitando de forma mais elaborada, eu acredito que vai sim ter um resultado ao ponto da pessoa conseguir baixar suas taxas sem precisar tomar remédio e não ficar refém de uma medicação pelo resto da vida. Como é que você vê essa questão da nutrição mais acessível nas unidades básicas de saúde aqui no município? Com relação a isso, eu posso até dar um relato. Eu me formei recente em nutrição e dentro do curso a gente tem os estágios. E um desses estágios é justamente dentro das UBS, né?
E é realmente o que você acabou de falar. A questão da prevenção, pessoal, e quando nós falamos em grande parte das doenças que acometem hoje a sociedade, que é o quê? Obesidade, alteração do perfil lipídico, diabetes. Eu não vou nem levar para o ponto psicológico, porque se a gente levar, ainda posso falar aqui de ansiedade, depressão, enfim. Mas a maioria dessas patologias, elas são prevenidas ou tratadas através da sua mudança de estilo de vida, através de uma melhor alimentação e através da prática regular do exercício físico. E isso eu estou falando não é por achismo. Nós temos vários estudos científicos comprovando isso. E dando um relato aqui de caso, na época do estágio, chegavam várias pessoas, né, vários pacientes, onde eles, obviamente, passavam ali por uma triagem, ia para o médico fazia a análise inicial, e quando o médico via que cabia realmente a alteração na parte alimentar, ele encaminhava para o nutricionista da unidade. E aí várias pessoas chegavam com o caso para a gente, eu tenho diabetes, minha glicemia deu um pouquinho alterada, eu estou com o colesterol um pouco mais alterado. E aí nós íamos fazer o recordatório alimentar, e lembra que eu falei do conceito de dieta? Mas como é que uma pessoa de uma comunidade carente, como era o caso lá, vai fazer dieta? É o que eu expliquei, pessoal. Dieta não é comprar alimento caro, frutas caras. É você organizar de acordo com o que você pode, a melhor nutrição possível. Ótimo. Então teve paciente lá de chegar para mim e dizer, eu não consigo comer carne todo dia, financeiramente eu não tenho condição. E aí o que acontece? Normalmente eles iam para outro tipo de alimento que aí é muito rico em aditivo químico, ultraprocessados, e isso acaba fazendo a pessoa futuramente desenvolver um quadro de hipertensão, de diabetes. Então a gente tinha que tentar, de acordo com as opções que aquele paciente tem de alimentação, montar uma estratégia nutricional que cabe no bolso dele e que iria ser efetiva. E era isso que acontecia. Agora, será que se não tivesse esse olhar do profissional da nutrição, como é que seria feito isso? Provavelmente seria prescrita alguma medicação que ele iria ficar usando ali refém por anos. Medicação. Provavelmente os colaterais dessa medicação iriam trazer a necessidade de outra medicação e no final o principal que iria precisar ser corrigido não foi corrigido, né? Então, assim, sem dúvidas, é um profissional que é fundamental e que vai contribuir muito, muito mesmo. Quando eu falo do profissional de nutrição dar esse suporte nas UBSs, só para deixar claro, o município de Russa, especificamente falando, ele tem a sua coordenadoria de nutrição, sim, só que ainda ele não tem essa perna direto lá dentro da UBS para ter esse contato mais próximo com o paciente, sim, ali. O paciente, quando realmente ele é encaminhado, a coordenadoria recebe essa demanda, mas de uma forma ainda acanhada. Nós precisamos de um setor desse mais estruturado, mais avançado, mais próximo das pessoas. E a UBS é que está com esse contato mais próximo da população. E eu acredito muito que com esse profissional da UBS, esse profissional de nutrição dentro da UBS, os profissionais de educação física orientando as pessoas e incentivando a prática esportiva nas academias ao ar livre, nos grandes parques do município, nós vamos criar uma cadeia de uma sociedade de novos hábitos positivos, onde as taxas de consulta, de medicamentos, aquela demanda inicial, tanto nas UBS quanto nas emergências, elas vão cair, sim, bastante. Eu acredito muito nisso. E, mais recentemente, nós passamos pelo momento mais delicado de todas as nossas vidas, né? Há 2, 3 anos, saiu até uma matéria, se me recorda, eu acho que foi há 3 anos, ontem saiu essa matéria. A primeira enfermeira, a primeira pessoa do Brasil foi uma enfermeira que tomou a primeira vacina de combate à Covid. Então, está bem recente, nós passamos por uma pandemia e deu para perceber que
quem estava sofrendo mais eram as pessoas que tinham algum tipo de comorbidade, que tinha algum tipo de doença, principalmente, que era obesa, que tinha ali uma diabetes alta, que tinha ali um colesterol alto. Então essas pessoas, elas sofreram mais. Sim. As pessoas que estavam teoricamente mais saudáveis, fisicamente falando, que tinham bons hábitos, elas sofreram menos na pandemia. Então, só para que a gente tenha noção de que realmente esses novos hábitos, eles não vêm só para deixar que aliviar o custo do sistema público de saúde, não. Ela vem realmente para dar melhores condições de vida, até para a gente estar pronto, porque a gente vive no meio do mundo que está sujeito a novas doenças diariamente. Então, a gente fisicamente estar preparado e com hábitos importantes, hábitos novos e importantes, eu acho que a gente vai estar melhor preparado para esses percalços. Com certeza foi um momento assim muito impactante e muito difícil para toda a sociedade. E esse tema acaba que às vezes as pessoas interpretam de uma forma diferente. Quando nós falamos em comer melhor, praticar exercício físico para poder enfrentar uma situação dessa, ninguém aqui está dizendo que nós vamos nos tornar imortais ou coisas desse tipo. O que nós queremos deixar aqui bem claro é que uma pessoa que tem uma boa saúde, ela vai ser mais resistente. Isso aí eu acho que não há dúvidas, né? Então, o que mostrou-se? Que aquelas pessoas que já tinham um histórico aí de se exercitar, de comer melhor e que automaticamente tinham uma imunidade melhor. A imunidade é algo que se constrói. Não é simplesmente tomar uma vitamina C que você vai ficar com a imunidade boa. Ela é construída através de bons hábitos. Então essas pessoas, elas tinham uma menor predisposição a sofrer com realmente a pandemia, né? Com os efeitos da Covid. E automaticamente, a grande maioria também não tinha já alguma comorbidade, como por exemplo hipertensão, diabetes, que a gente viu que as pessoas que já tinham algum tipo de patologia dessas, elas realmente ficavam mais propícias a ter complicações. Por quê? Porque você já tem um sistema fraco. O seu sistema de saúde ele já está fraco. Por mais que você não venha sentindo ali sintomas, não significa que você já não tivesse com a saúde um pouco debilitada. Então, sem dúvidas, a pessoa que se cuida, ela tem mais resistência para enfrentar certas doenças, né? Então, e falando aí da pandemia, inclusive, saíram vários estudos com relação ao aumento dos casos de ansiedade e depressão. Houve assim um aumento enorme. Por quê? Porque as pessoas elas foram restritas a socializar. A prática regular do exercício físico, ela libera vários neurotransmissores que trazem uma sensação de bem-estar, de compensação. E tudo isso foi restrito, sem falar na questão da pressão da própria situação. Então, as pessoas realmente, quem não era doente, acabou se tornando um pouco doente, principalmente falando do ponto de vista psicológico, e quem já tinha algum tipo de patologia, infelizmente, alguns foram a óbito, outros tiveram sérias dificuldades. Assim, foi uma situação bem complexa. Mas eu acredito que muito da população conseguiu entender e valorizar ainda mais esse bem maior que nós temos, é a sociedade, que é a saúde, né? E a sociedade, ela realmente deu uma mudada. A gente percebe, eu trabalho no ramo aí há mais de 10 anos, a gente percebe que teve um aumento das pessoas que buscaram a praticar o exercício físico. E digo mais, várias faixas etárias diferentes. A gente começou falando aqui de crianças e adolescentes, que até pouco tempo existia um mito muito grande com relação a criança não pode fazer exercício físico, principalmente musculação. Idoso não pode fazer musculação, é só caminhada. E a gente vem a cada dia trazendo mais conhecimento e mostrando que não é assim. Na verdade, é justamente o contrário. São os públicos que mais deveriam ter a prática regular, e o idoso nem se fala. O idoso ele é muito acometido por algumas patologias, como por exemplo,
osteoporose, que é a perda da massa óssea, sarcopenia, que é a perda da massa muscular, além dessas outras que a gente já vinha abordando. O que acontece? Quando você tem um idoso que ele é muito sedentário, que ele não se movimenta, ele fica mais propício, por exemplo, a cair. E nós sabemos que a fratura de fêmur, que é esse osso da nossa coxa, é uma das fraturas mais complicadas de você regenerar. Então, idoso que ele cai, fratura o seu fêmur, infelizmente ele tem uma dificuldade muito grande de se recuperar. E aí quando o idoso ele é um idoso mais ativo, ele consegue muitas vezes evitar essa queda. Por quê? Porque ele tem um nível de força maior, ele tem um reflexo melhorado, ele tem uma saúde mais forte porque ele se alimenta bem. E se caso acontecer, eu acho que a recuperação dele vai até melhor vai ser mais acelerada. Pela condição física dele. Então, sem dúvidas, infelizmente nós passamos por essa situação, mas muitas pessoas conseguiram mudar a sua mentalidade com relação à prática do exercício físico, da boa alimentação. Eu acredito muito, Hagman. Eu estou procurando, de alguma forma, contribuir, tanto com a gestão do município de Russas, lá na Câmara também, desenvolvendo importantes projetos para que a gente venha ter uma saúde preventiva melhor aqui no município. Eu acredito muito que vão acontecer muitos investimentos nesse sentido, né? Que é necessário. Aquelas pessoas que ainda não têm acesso à informação, que não têm acesso a equipamento, no caso é o poder público que tem que oferecer isso. Né, de orientar, de dizer o que é importante e depois dizer que é importante ter o equipamento para oferecer para aquela sociedade mais carente, que ter aquele início ali, aquele acesso. Sim. Então eu acredito muito no papel do governo em si para proporcionar isso para toda a sociedade. Acredito muito. E eu não podia ter chamado um profissional diferente, né, para tratar sobre esse assunto. Eu acho que foi muito rico, deu para as pessoas de maneira clara entender a importância de bons hábitos, né, para a sua vida, como eu lhe disse, eu sempre fui atleta, né, fui atleta de handebol, fui atleta de ginástica olímpica, fui atleta de natação, e por algum tempo na minha vida eu me tornei uma pessoa sedentária, mas por algum momento também depois, eu tive a consciência de retomar, né, as atividades regulares, procurar ter uma alimentação controlada, uma alimentação mais balanceada, para que no futuro a gente também não fique refém de remédios, de medicamentos, tenha uma vida com mais qualidade. Sim. E outra, ser o espelho também para os nossos filhos. Se lá na minha casa eu não tenho bons hábitos, meus filhos não vão ter bons hábitos. Então é uma relação em cadeia. Se a gente vai querer ter nossos filhos mais saudáveis, vai ter que querer que os nossos filhos não desenvolvam determinadas patologias, doenças, a gente vai ter que também colaborar com ele para que a gente seja exemplos de hábitos bons dentro de casa. Né? Não é querendo dizer que a gente está privado de comer tudo aquilo. Vai ter o dia. Vai ter o dia que eu vou comer lá uma fatia de pizza, mas que a gente não fique refém. A sociedade hoje ela está refém desse tipo de alimento, de comer todos os dias, de comer sempre que é possível. E, na verdade, infelizmente, o nosso corpo não aguenta. O nosso corpo não aguenta. Eu acho que foi bacana. Esse primeiro tema não poderia ser outro, né? O bate-papo aqui com o vereador é um tema saúde preventiva, e a gente quis trazer, de alguma forma, que é possível ter políticas públicas importantes voltadas para dar melhores condições para as pessoas e as pessoas passarem a adquirir novos hábitos, proporcionando, no caso, uma saúde mais preventiva, uma saúde melhor para cada um. Queria lhe agradecer, faça as suas considerações finais, agradecer mesmo de coração. Eu tenho uma admiração particular pela sua pessoa, pelo profissional que você é. Obrigado. Um cara determinado, não tem medo de arriscar, enfrenta as dificuldades, acredita naquilo que está executando e muitas das vezes demora, mas pela sua força de vontade, no final dá tudo certo. Parabéns. Obrigado. Né? Queira ou que não queira, você é um cara empreendedor também, que traz
tem um equipamento importante aqui no município de Russa que traz também qualidade de vida para as pessoas. Rodrigo, primeiro eu quero parabenizar você e a sua equipe pela iniciativa de trazer esse tipo de conteúdo, pessoal, porque aqui o Rodrigo está trazendo um conteúdo que tem um valor enorme, que é conhecimento. E pelo que eu já venho conversando com ele, o principal papel do Rodrigo, que ele está querendo trazer, é proporcionar esse tipo de benefício para toda a sociedade. Então, quando nós estamos falando aqui de prática do exercício físico, de boa alimentação, a gente não está falando de público A, B ou C. Nós estamos falando de levar isso para toda a sociedade, daquela pessoa mais carente para aquelas outras que têm um poder aquisitivo melhor. Então, realmente beneficiar toda a sociedade. Perfeito. Né? Então, esse é o papel. Sem dúvidas, é um projeto de muito sucesso que vão ter outros temas também que vai trazer muito conhecimento. Quando falar de nutrição, de exercício físico, para mim é sempre uma satisfação. Quando você me convidou, eu nem pensei 2 segundos, já aceitei, porque é uma oportunidade que eu tenho de falar daquilo que eu amo e de poder esclarecer para vocês algumas coisas que muitas vezes até priva grande parte das pessoas de se beneficiar dessas ferramentas que é o exercício físico e que é a boa alimentação. Muita gente, quando a gente fala de dieta, acha que nunca mais na vida vai poder comer algo mais saboroso ou coisas do tipo, ou vai ter que se restringir de momentos de socialização, ou que treinar é ruim, né? Vem acompanhado de sentimentos ruins ou coisa do tipo, de dor e etc. Então, essa oportunidade, que eu agradeço demais de coração, de poder trazer essa informação e elucidar vocês um pouco sobre isso, realmente é algo assim que eu fico sem palavras. Agradecer a Deus também por essa oportunidade da gente estar aqui, é sempre importante lembrar dele, né? E é isso, eu tenho certeza que você vai galgar muito sucesso nesse seu novo programa, seu novo projeto. A sua carreira, você já vem construindo isso, mostrando sempre um trabalho sério. E eu estou sempre aqui sempre que precisar para falar sobre algum assunto que você acha que eu posso contribuir, vai ser sempre uma satisfação enorme. Muito obrigado. Obrigado, Hagman. Então, esse foi a nossa primeira edição do Bate-Papo com o vereador Rodrigo Bandeira. Obrigado a todos e até a próxima. Valeu, pessoal.